realmente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui, rogar as bênçãos e a proteção da equipe espiritual, para que o nosso estudo transcorra no clima de paz, de harmonia, que nós consigamos extrair a essência das lições, para que, com essa essência, nós consigamos tomar melhores decisões e buscarmos, de todas as formas possíveis, levar a nossa vivência de acordo com os ensinamentos que emanam desta doutrina de paz e de luz. Que o Senhor possa, Senhor, nos amparar, nos abençoar e nos autorizar a iniciarmos o estudo da noite. Ser conosco, desde e sempre, que assim seja. Assim seja. Então vamos nós. Vamos começar a leitura, né? Lembrando aí que terminamos esse capítulo 2, que é Clarencio, né? Só fazendo aquela síntese muito rápida, né? Que ele precisou quase que ir ao fundo do poço, né? Para ele lembrar que existia um Deus, e aí ele estabeleceu uma conexão, quebrou um pouco aquela capa que ele mesmo havia criado para ele. Quando ele fez isso, o nevoeiro se dissipou, como ele narra, e ele avistou a figura de Clarencio, que mais à frente do livro vai descrever para ele que o visitava com frequência. Ele é que não tinha abertura para poder perceber, né, a presença, a assistência do auxiliar, né, na verdade não é auxiliar, do ministro, um dos ministros de nosso lar que trabalha no resgate de espíritos na região do umbral. Bom, assim nós vamos iniciar a leitura do capítulo 3, a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Aqui a gente já pode até refletir alguma coisa. Por que e como que uma cidade espiritual de uma certa elevação vibratória, né, precisa ter muralhas, muros altos? Para entrar, tem que acionar alguma coisa para abrir um portão. Porque o umbral, nosso lar, está ali nas imediações da crosta terrestre. E, em consequência, nas imediações do umbral. E, da mesma forma que ela tem, né, toda uma estrutura já elevada, ela, se não tivesse essa proteção, ela ficaria sujeita a interferências, a ataques de entidades menos esclarecidas que perturbariam o ambiente. E isso acontece no próprio livro, nos capítulos seguintes. Mais lá para frente nós vamos ver. E, em algum momento, são chamados os guardas, que utilizam de armas de fogo, né? As armas magnéticas, que são capazes de paralisar, né, a pessoa para conter ataques. Então, isso mostra que em todo lugar a prudência é sempre recomendável, é sempre uma boa conselheira. Imagina lá, imagina nós. Pois é, eu queria chegar ali. Imagina a nossa situação. Quando a gente achar que nós estamos bem, redobrando a guarda, porque quando a gente
pensa que subir um pouquinho no patamar vibratório, os ataques vêm. Porque existem pessoas, existem espíritos que são interessados em nos puxar para baixo, para que façamos companhia a eles. Eu posso te atender, não, daqui a pouco. Para que a gente faça companhia a eles. Quanto mais gente estiver sofrendo, para eles é melhor. Então, cuidado o tempo inteiro, do início ao fim, né? Orar e vigiar. Né? Essa recomendação vale individualmente como coletivamente para toda situação. Tá? Tudo bem? Podemos seguir? Uhum. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos, surgiu então a porta acolhedora de alto edifício, a afeição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzir cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então é preciso que a gente, quando demonstra aqui, né, que tem essas construções idênticas às... Boa noite, Nancy. Idênticas às das nossas cidades, né? Isso vem tirar, né, da gente, esclarecer a gente aquela ideia antiga que a doutrina católica nos imprimiu por muitos anos, né? Eu, por exemplo, não nasci em berço espírita. Fui católico, o que a gente aprende lá é que depois do céu fazem uma vaga ideia que você vai ter o céu, vai ter o inferno, vai ter o purgatório. Como é que é o inferno? É um caldeirão fervendo e a gente cozinhando ali o resto da vida, a eternidade, um sofrimento que nunca acaba. O purgatório, ninguém fala mais ou menos como é que é, muito detalhe. E o céu seria as pessoas ali cantando, andando no gramado, no jardim, comendo, chupando uvas, entoando hinos, passando a mão em leão, em serpente. É uma coisa, né, ilusória, né? Sinal que você adquiriu a perfeição. Vamos chegar lá. Nós sabemos que não é bem assim, né? Então, como há uma continuidade da vida, é uma continuidade em todos os sentidos. Então, as cidades lá são idênticas às nossas. Aliás, ao contrário, as nossas são cópias imperfeitas das cidades que existem no plano espiritual. Inclusive, quem tiver curiosidade de saber mais detalhes sobre isso, leiam a obra Na Próxima Dimensão, do Dr. Inácio Ferreira. Ele visita algumas colônias que estariam, assim, em termos de tecnologia. Por exemplo, ele considera que nosso lar está 50 anos à frente da Terra, em termos de tecnologia. Visita uma colônia que está 50 anos à frente de nosso lar. Acho que visitam as 3 colônias, outras 50 acima, 50 acima. A gente vai tendo uma ideia do que nos aguarda no futuro, que isso vai acabar chegando aqui. Não para a gente encarnar, porque, bom, pelo menos eu, mais 50 anos, eu vou estar com essa ideia. Mas, assim, para nos dar essa ideia, quanto mais evoluído o espírito, mais acesso à tecnologia
tecnologias, a coisas, né, belas, é aberto esse acesso. Então, quem quiser voltar e lembrar depois, na próxima dimensão. Tá? E aí, no finalzinho aqui, né, quando ele manda guardar o tutelado no pavilhão da direita, ele mostra ali já um carinho com que as pessoas são tratadas, né? No caso, a comissão de enfermos que chegam lá, é estilo nosso SUS aqui, né? Mais ou menos, né? E vai jogando, a pessoa vai deixando no corredor por aí, 2, 3, 4 dias, que eles entram no hospital grande aí, de cidade grande, né? Eles ficam, né? Morre no corredor, né? Olha a diferença. É uma coisa estruturada, né? Enfim. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Dissemos no início, nosso lar está nas esferas vizinhas da Terra. O limite, o umbral começa aqui na crosta e o nosso lar está lá, no ponto lá do umbral, no final, né? Na parte muito menos densa, onde já, as vibrações já são mais elevadas. Né? E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica, que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Lembre-se que nós comentamos nos parágrafos anteriores, né, a sensação nos espíritos é mais intensa, porque não existe um corpo a impor barreiras de vibração. Então, tanto para o bem quanto para o mal, as sensações são mais intensas. Né? A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, o André quis registrar aqui, né, claramente, na obra, que o nosso lar é uma esfera, está na esfera vizinha da Terra. Fez questão de colocar isso na obra, né? Porque isso é importante. O desenho é fantástico, a gente vê pertinho, muito próximo. Então, daqui chegam vibrações lá e recebemos vibrações de lá, como fazemos isso no umbral também. Na verdade, nós já vimos que o umbral se sustenta com as emanações, principalmente dos encarnados, as emanações mentais inferiores dos encarnados e dos que estão lá, sintonizados com aquelas vibrações lá mesmo dos encarnados. Se alimentam e alimentam-se. Né? Aliás, alimentam aquela onda e se alimentam. É uma simbiose, né? Bom, estabelece aquele vai e vem de vibrações negativas. Né? E aí, penso que vale a pena a gente entender melhor quando ele abordou aqui o Sol, né? Deixa eu ver onde aqui para baixo. Não, vamos caminhar mais um pouquinho. Nós vamos falar alguma coisa sobre o Sol aqui, mais à frente. Vai lá embaixo, é na rua, respira,
leva o celular, olha o celular. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda e invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então, nós vimos atrás que o André, como ele está dizendo aqui, que nunca tinha parado para observar o sol. E nós vimos nos capítulos anteriores, né, que ele mostrou que levou uma vida toda material, exterior, focado apenas nos interesses, nas coisas que diziam respeito ali aos interesses materiais, né? Trabalho, farra, né? E não se dava conta de apreciar o mínimo que fosse a natureza, a lua, o sol, né? As coisas belas que o Pai disponibiliza para a gente, que está aí. E isso se aplica a nós também, muitas vezes. A gente leva uma vida tão corrida e a gente não bota atenção nisso. E é preciso que a gente entenda que apreciar a natureza é, da mesma forma que uma prece, estabelecer conexão com Deus. Você para observar a natureza, imediatamente você lembra quem é o autor daquilo. Né? E ao observar quem é o autor daquilo, você pode facilmente, muito rapidamente, você agradecer. Isso é uma prece. Né? É uma coisa que a gente pode, todo mundo pode fazer, ao acordar, por exemplo, você, sei lá, chega na janela do seu quintal, né? Olha uma planta, olha o sol, olha o dia bonito, aquele céu azul, às vezes a chuva. A gente estava, né, nós estávamos saudosos da chuva, aí, quanto tempo que não chovia, né? Para parar um pouquinho, 10 segundos, 20 segundos, olhar, agradecer, pensar, né, no autor daquilo que proporcionou aquilo para a gente, né? E perceber que, na verdade, nós estamos cercados de bênçãos. Só que a gente, normalmente, não dá muita atenção para isso. E aí, nós vamos saiu, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu quero disponibilizar um texto aqui do Livro dos Espíritos. Aqui. Ah, tá. Vamos lá. Nossa, você estava vendo um livro. Você doou o seu. Você estava vendo um livro. O seu. Deixa eu colocar. Então, ó, vamos lá. Na questão do 252 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, era o que o André estava experimentando lá naquele momento, né? São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Respondem os espíritos, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. E isso nos remete a refletir que há uma evolução, há uma gradação da capacidade de apreciar essas coisas da natureza conforme nós vamos evoluindo. Né?
Então, a gente ainda consegue aqui, mesmo quem para para observar, quer dizer, como nós vimos aí, a maioria nem para para observar a natureza. Os que param para observar conseguem captar por um ângulo estreito. Elevou, aumenta esse ângulo. Elevou, aumenta esse ângulo. E aí, a gente remete, me ocorre aqui, por exemplo, nós temos notícia de um espírito que, encarnado, nos deu esse exemplo de conexão estreita com a natureza, foi Francisco de Assis, né? Que descrevia que ele evangelizava, inclusive, para os animais. E narram aí as histórias que esses animais, sentindo essa vibração dele, se aproximavam. Né? Tanto que tem várias histórias de figuras aí de pássaros andando, né, em torno dele, na cabeça e tal. Né? Ele tinha vários escritos dele, considerando irmão Sol, irmã Lua, né? Então, olha só, é uma sensibilidade que só um espírito mais avançado tem. O que nós precisaremos, né? Vamos caminhar para isso. Então, que façamos desde já o ensaio disso aí, né? Porque isso significa enxergar Deus nas coisas, inclusive, né? Na natureza. E aí, como eu disse que a gente ia falar um pouquinho, por ser muito importante, sobre a colocação que falou aqui do Sol, a estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres, mais belo ponto quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Vamos ver o que nós temos a mais na doutrina sobre essa questão das funções reais do Sol, né? Vamos ver aqui. Você consegue ver, Marileia? Não. Não sei. O Michael que saberia disponibilizar aí, mas a gente vai ler. Eu só estou lendo o que está escrito na tela aí. Você prestando atenção, você chega lá. Uhum. Na obra O Consolador, na questão número 10, perguntam a Emmanuel, né? O Consolador é uma obra que é o Emmanuel que responde a todas as perguntas. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças? O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, com todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias, prestem atenção, através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. Percebem aí, então, que essa chuva incessante de átomos que o Sol emite é que sustenta. Ô, Liliana, incomodando um pouquinho você, tá? Isso aí. Tá. Então, o Sol tem essa importância toda aí. E mais, andando um pouquinho mais, tá tudo bem aí, Maicon? Senta aqui. Nós temos lá na Revista Espírita, de abril de 1858, na página 173, numa mensagem com o título Conversas Familiares de Além Túmulo, entrevista com Bernard Palissy, morador de Júpiter. Ele foi uma pessoa que viveu na Terra com esse nome aí, e foi um oleiro famoso, né? Fazia
ali, vasos, né, essas coisas, podem pesquisar que vocês vão achar o nome dele. Então, ele vai relatar para a gente aí algumas... São 80 e tantas perguntas. Vocês pesquisem lá na Revista Espírita, que vocês vão ver na integralidade. 1878, abril. Eu anotei algumas que são importantes para o assunto Sol e para as coisas que nós já vimos nos capítulos anteriores aqui. Então, o Kardec explica. Ó, ele foi evocado lá na Sociedade de Estudos de Paris, né, Sociedade Espírita Parisiense. Então, Kardec começa com essa nota. Sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam por todos os pontos e em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidos com interesse a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores, no mínimo, uma presunção de exatidão. Então, não é fruto de uma entrevista única ali. Já existiam publicações anteriores de outros espíritos e elas fecharam com essa daí. É aquela questão que o Kardec utilizava do bom senso do ensino universal dos espíritos, da universalidade dos ensinos dos espíritos. Quando tinha mais uma comunicação, e elas eram convergentes, batiam em determinados pontos, e ele considerava elas válidas, né? Então, vamos lá. Onde te encontraste ao deixares a terra? Nela ainda me demorei. Em que condições estavas aqui? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Isso deve estar falando certamente da última encarnação dele, né, na Terra. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. Não sei o que ele quis dizer com que é obscuro ou ele desnecessário, né? Com que objetivo traçastes pela mão do Senhor Vitório e Sardou os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Ele traçou esses desenhos que eu não consegui encontrar. Ainda vou pesquisar mais, que dá, tipo, esse desenho que tem do nosso lado aí, né? Que mostra lá como são as residências, como são os animais. Júpiter é o planeta do nosso sistema solar mais evoluído. Mais próximo da perfeição. Deixa eu ver onde é que isso fala isso. Talvez aí mesmo. Com que objetivo traçaste pela mão do São Vitório e os desenhos? Então, com o fim de inspirar o desejo de vos tornares melhores. Esse Vitório é o médico? É o médico. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareça sobre diversos pontos. Aí está alguma coisa do Sol, inclusive, aí, que é o nosso ponto aqui. Resposta: ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Vamos já pensar nisso aí, diferentemente do que o André relatou que sentia. Todas as sensações materiais. Então, ele já é um espírito, se ele está em Júpiter, ele já se livrou dessas sensações materiais. Olha como é que vai fechando, né? Isso é uma gradação. Não dá salto, não vai ser de uma encarnação para outra. Isso vai se dissipando aos poucos, não existe uma linha. Daqui para frente você não sente. Quando você percebe, você não sente mais. Né? Um dos livros que eu li do Chico, ele conversava com habitantes de outros mundos, inclusive desse nosso aqui. Isso aí. Que nosso aqui? Nosso aqui, o Júpiter. Nossa, que eu quero dizer que do nosso sistema. Do nosso sistema solar. Isso.
Aí ele pergunta sobre o estado físico do globo. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. Campos elíseos, né, seriam paraíso, vamos assim dizer, né? Que foi descrito por aí em algumas literaturas, né? A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Não. Já tinha dito em cima, né? Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Por que pergunta, né? Olha, uma coisa óbvia. Temos o Sol. Os planetas são mais próximos do Sol. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, que acho que um desses saiu, não sei se é Urano, né? Plutão, né? Mas, enfim, Júpiter estaria Mercúrio, Vênus, Terra. Marte, teria Marte, depois Júpiter. Entenderia que a visão do Sol seria menor, por lógica, porque estava mais longe, né? A luz de você. Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para isso. Vamos nos lembrar aqui, fazendo conexão com o que nós já vimos aqui nos capítulos anteriores. A energia do umbral é fruto de quê? Das mentes. Então, se lá tem seres bem mais evoluídos, é isso aí, ó, uma luz nasceu no nosso lar. Foi construído com as energias mentais dos habitantes. Então, mais assim, é isso aí, ó. Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Não entrou em detalhes, mas sabemos que, por lógica, são menos grosseiras as necessidades. Né? Existem água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mas etérea. Olha só, existe um H2O que não vai ser H2O, porque H2O é nossa. Existe uma água com outra formulação química. Um H2O diferente. Não vai ser H2O, talvez né? Grosseiramente aqui, eu não entendo nada da química aí, né? Menos H e um O. Brincadeira, né? Não tem nada a ver isso. Né? Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. É algo para a gente aspirar, né? Pensar, nós vamos chegar lá. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Agora sobre o estado, eu não coloquei todas as perguntas, tá? Eu fui tirando algumas. Com relação ao estado físico dos habitantes. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como um molde de seu espírito, belo onde é bom. O envoltório é digno dele, não é mais prisão. De cliente que liga essa hora para saber a notícia do processo. Deixa o celular aqui, que eu estou com as 4 vezes aqui.
Há sexos diferentes? Sim. Há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Então, não necessariamente a gente fala em sexo, a gente pensa nos órgãos genitais, né? Não é necessariamente isso, né? A gente vê, inclusive, em determinadas plantas, elas passam a estar próximas da que elas fazem ali a germinação, né? A fertilização, enfim, né? E nós sabemos que a nossa energia sexual, nós também vinculamos à relação sexual, né, das genitais, é a forma mais grosseira da gente entender, porque ela é a mesma energia que move a velha para fazer o macarrão dela, né, que move um escritor para criar uma obra literária, um pintor, né? Pintar uma tela, enfim, para assim fazer o artesanato, por aí vai. Isso, quando a gente está fazendo isso, a gente está usando a nossa força criadora, energia sexual. Só que em vez de estar aplicando, né, no coito, nós estamos usando para o belo. E quanto mais elevado, é assim que se faz, é dessa forma. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então, observe que, apesar de já serem bem desmaterializados, eles ainda necessitam de alimentação vegetal. Então, para ser espírito puro, ainda tem um tanto, né? Porque de um ponto para frente, o espírito aprende a absorver tudo que ele necessita na atmosfera. Eu não consigo entender esse raciocínio, não consigo. É muito para nós. Para mim. Violetas na Janela relata isso com bastante detalhe. Como é que você alimenta? Não sei. É do ar. ar? Não é do ar. É do ar. É do ar. O ar exerce o oxigênio aí, exerce uma importante função para o nosso sistema, né? Porque a gente ainda não treina. E talvez o nosso próprio organismo não é capacitado, com aqui de encarnados, né? Não é capacitado para aurir tudo isso só na natureza. Mas lá, como você não tem mais os órgãos físicos, aí parece ser tudo mais aqui, ó. É mente. Né? Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? Ele já tinha perdido um pouco essa noção nossa de medir o tempo, né? Mas ele insiste. Não pode tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Então seriam 500 anos. Né? Mas 500 anos de uma vida que não tem tormento nenhum. Você está só crescendo. Mas depois desses 500 anos? Vai falar aí, ó. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. O homem conserva sua superioridade. A infância não compreende sua inteligência, nem a velhice a extingue. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono, entre a ação e o repouso. Poderia dar-nos, eu acho que eu capei a pergunta ali, vamos ver, se eu lembro dela mais ou menos, que perguntou da desencarnação e tal, vamos lá. Para baixo. Aí. Poderia dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito.
Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Até por isso que ele estava sempre aqui nas mediações da Terra para auxiliar, né? A densidade específica, vamos dizer o seguinte, que já foram identificados aqui na equipe de trabalhadores da ectoplasmia alguns jupiterianos. O povo sabe os nomes aí. Né? Uns 4 ou 5. Do repouso e da ação também já é um outro ponto de... É outro patamar. Que tem também um descanso Sim. e um momento de respiração. Isso aí, porque necessita de um momento de descanso, de repouso, né? Vamos assim dizer. Isso mostra ainda um pequeno vínculo com a similaridade com o nosso repouso aqui, com a matéria, vamos assim dizer. Né? A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar, como aqui, preso ao solo? Sim. Ele vai de um planeta a outro, tanto que ele estava aqui na Terra, volta para lá, a densidade do corpo, né? Vai, os mais materializados, como os que estão aqui no nosso lar, volipam. Esses aí certamente vão com a força do pensamento e na velocidade do pensamento. Mentalizou que eu quero estar em Júpiter, estou em Júpiter. A gente consegue imaginar como é que é isso? Não. Vai além da nossa compreensão. Ele conseguia estar em dois lugares, né? Quer dizer, a capacidade dele já era superior a todos nós. Isso aí. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles há comunicação de pensamentos. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Está aqui, Eliane. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Antes disso, vamos pensar. Já que existe ali a morte, a desencarnação, reencarnação, ainda tem coisas para se depurar. Né? Ainda estão sujeitos ao círculo das reencarnações. Só quando atingirem a categoria de espíritos puros, inclusive isso aí some, né? Não tem mais encarnação, a não ser em casos muito específicos, em missão. Tá? Poderias nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? São Luís. Inclusive, foi um dos espíritos que ditaram a codificação, faz parte do Espírito da Verdade. Né? Em várias mensagens dele, do Evangelho, dos Espíritos. Né? Os habitantes formam diferentes povos, como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Diferente de nós aqui, né? Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. Todos estão unidos pelo laço do amor, né? Não tem guerra. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Nosso lugar é assim também. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando que todos são bons? Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarece.
Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Ah, que humilhação! A dos vossos macacos. Nossa Senhora! Não, lê de... Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A dos vossos macacos. Ou seja, dos irracionais, né? Para lá. Isso? Lá os povos são governados por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Não é a lei do amor. Né? Quem faz as leis? Deus as faz. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, como este dividiria. Não seria feliz quando o seu irmão se privasse do necessário. Vai, Marco, desce. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Há templos e um culto? Por templo, há o coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Aí nós vamos vendo que isso são coisas que são inerentes a nós, encarnados, né? Ter religião, ter... Né? Isso é importante para nos mostrar que a gente faz dá uma passadinha em nosso lar, que é a nossa aspiração atual, né? Mas que é vamos dizer assim, um subúrbio perto, né? Mais habitado. Então, é por aí que nós vamos almejar, que nós vamos aspirar a chegar, todos nós, né? Para isso, nós precisaremos fazer o quê? Desde já começarmos a trabalhar com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, nossa falta de amor, né? E pensar no coletivo, porque senão até a colônia como nosso lar, as portas estarão fechadas para nós. Né? Está na hora de fechar aí, né? O Joãozinho já até impostou ali. Ó. Aí eu acho que acabou, como acabou aquele tópico ali que nós vamos parar aí e a gente na semana que vem a gente retorna isso aí. Isso nós fizemos abrimos um parêntese para falar ali da importância do Sol, da relação ali do Sol com a Terra, com os outros orbes, né? E nós vamos a gente prossegue na semana que vem, né? Alguma dúvida, alguma questão que alguém queira colocar, pontuar, Léo? Tudo bem? Essa pergunta aqui, número 67, foi um tremendo absurdo. Isso aí. Mas tem muita gente que fala que, acho que eu gostava, a Carol que falava assim, Carol do século ano, né? Frequentar, falava assim, nossa, esse povo humilha muita gente, mano. Humilha, né? Tá dando uma ideia exata. A realidade é essa daí. Você quer se iludir, pensa diferente. Né? Marileia. Oi. Você faz a prece para encerrar? Achei que você fosse perguntar para a Nancy primeiro. Não te vi, não, Sandra. Boa noite. Hein, Marileia? O que é? Oi, faço. Boa noite. Boa noite, Sandra. Agora que eu vi que você entrou isso. Você pensou o quê, Marileia? Que você fosse perguntar para a Nancy primeiro quem queria fazer a prece. Eu comuniquei por telepatia com ela aqui, ela já me falou telepaticamente que era você. Então tá bom. Pode começar? Pode fazer. Jesus amigo, mestre querido e toda a espiritualidade amiga. Queremos expressar a nossa gratidão por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, que possamos ter um olhar mais contemplativo, com muita gratidão pelas obras do nosso grande Criador, que sejamos caridosos, amorosos, sejamos gratos
pela nossa família, pela oportunidade que nós temos de evoluirmos, de crescermos interiormente, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, por tudo e por todos. Devemos ser sempre gratos, porque nada é por acaso. Tudo que vem para nós é para o nosso crescimento, para a nossa evolução e nossa reforma íntima. Que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos intuindo e nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Então, uma boa noite aí, Boa Sandra. noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo no coração para de cada um. Tudo bem com você, Sandra? Tá, tudo bem, sim. É porque eu entrei 5 minutos depois, eu preferi ficar aqui no camuflado. Beleza. Tudo bom aí, melhor para você, tá? Vocês todos, tudo de bom. Beijo Tchau, no boa coração noite. de cada um. Beijos. Boa noite. Tá bom.